Ei, pastor, tudo bem? Tudo bem, meu querido? Prazer em falar com Tudo o senhor. legal? Tudo tranquilo, graças a Deus, tudo na paz de Jesus Poxa, Cristo, nosso prazer, Senhor. queridão. Está ajustando ainda aqui alguns detalhezinhos. Ah, Eu também fazendo a mesma coisa. esse processo de quarentena está sendo um processo de aprendizado, pelo menos para mim, porque Poxa, muito aprendizado. eu sou muito leigo no assunto aqui, então eu contratei dois assessores e mandei eles cobrarem de Jesus Cristo aqui, eles estão me assessorando agora. Então, Eu te digo a mesma coisa, ó. Eu tô aqui, mas é porque a Amandinha saiu aqui mas ela está me socorrendo também do mesmo jeito. Eu preciso de gente para me socorrer. Eu uso mais o Instagram. Aí quando foi para usar hoje o Face, eu não aham. lembrava nem mais da minha senha, rapaz. Então, olha quem veio me socorrer, ó, aqui, ó. Só para ver, vem cá, vem aqui. Não quer aparecer, não. É que a técnica já foi buscar aqui o som de ouvido, o fone de ouvido e tal, melhorar a Isso é bom. conversa. Tá vendo? São novos Olha aí. tempos. Mas ela não são os novos tempos, é. Verdade. Mas, E rapaz, vamos muito bom. Vamos sair dessa melhor, se Deus quiser. A gente vai, Vamos, todos nós. É, como igreja, como pessoas, a gente vai crescendo aí para a honra e glória de Jesus Cristo, nosso Senhor. Vamos começar? exatamente. É isso aí. Ah, Vamos lá, você que dá as estão ordens. pedindo para esperar ali. Ah, tá bom, a gente espera. É certo. Tá bom, pastor. E o senhor, como está? A saúde? Bem, a saúde bem, né? Quem me conhece mais de perto sabe que há mais de 3 anos atrás eu peguei uma chikungunya da pesada, mas me recuperei e esse tempo de isolamento, eu digo isso com tristeza por causa de outras pessoas que não conseguiram a mesma situação que eu estou vivendo. Nesse sentido, foi Uhum, um momento bom para recuperar a saúde, para me cuidar, para ter meus momentos devocionais. E claro, sem esquecer a solidariedade com as pessoas que sofrem, tá dando um jeito para consolar quem vive esse momento de situação, sendo solidário através da igreja para as comunidades mais pobres e mais sofridas. Mas está sendo uma experiência desafiadora, repensar o jeito de ser e viver, povo de Deus e comunidade de Jesus Cristo. Esse tempo gracioso com a família está sendo também muito bom, no meu caso está sendo muito interessante. Mas lamentando quem está sofrendo, quem está padecendo, e quem não está conseguindo. Por exemplo, minha esposa, né, a mãe dela está muito doente na UTI já há mais de 15 dias. A irmã dela saiu do hospital há poucos dias. A Maria, que é a mãe do coração, também já voltou para casa. Então, por exemplo, por parte da família da minha esposa, o sim. sofrimento não foi fácil, não. Foi bem mais difícil. Do lado da minha família, coisa mais tranquila. E nós, o núcleo familiar, eu, filhos, filhas, aí tem sido um momento mais sossegado também. Graças a Deus, né? A igreja, quando não padece, ela se compadece. E se não se compadece, É ela isso, padece. Ela é isso precisa desse. aí. Boa. Bem feito o seu jogo de palavras, é isso mesmo. Igreja tem que se compadecer, senão ela padece, né? É, se ela não se E compadece, ela está padecendo porque está doente de alguma forma. De alguma maneira ela é, adoeceu e não é, consegue sentir a dor do outro, né? Aqui, só para você entender, nós somos uma comunidade pequena, né? Aqui não é. uhum, Aqui é Itabatana, Bahia, a gente não é nem cidade, é um distrito. A gente deve ter aqui uns uhum, 18 a 20 mil habitantes, né? Mas é uma comunidade pequena, onde todos se conhecem, e a gente sente a dor do outro, né? Os que sofrem, querendo ou não, atinge a gente de maneira bem direta, porque nós conhecemos as pessoas, né? Nós sabemos da dor das uhum, pessoas. Aí vem a questão do medo, a maioria está padecendo por medo. Hoje, o trabalho pastoral, basicamente, é o trabalho mais de apacentar, de cuidar, de abençoar, no sentido de dizer, vai passar, fique tranquilo que vai passar. Então a gente precisa só entender isso. Hoje as pessoas estão com muito medo. Hoje o medo é a marca resistente. Medo do desemprego, medo do que pode acontecer. Engraçado é que as pessoas não estão com medo de morrer.
estão com medo do que pode acontecer caso Uhum. permaneçam vivas. Esse Aham, é o dilema aham. hoje aqui da gente. Essa é isso mesmo, né? Uhum. Até porque geralmente a gente vive como se não fosse morrer o tempo todo. Verdade. É difícil, né? É muito difícil alguém que diz, não, estou aqui. Claro, a gente encontra pessoas que em dado momento da vida diz, não, estou esperando esse meu momento final, a minha partida e tal, né? Mas a luta pela vida é algo que ninguém abre mão, né? Todo mundo se dedica, se entrega lutando pela vida o tempo todo. E essa é uma das coisas bonitas da existência, né? Uhum. É existir. O poeta diz que viver não dói. Eu não sei onde ele encontrou isso. Porque só dói porque tá vivo. Ai, Claro, claro. Quem viver nasce já dói. começa, quem nasce começa um processo de morte, né? E todo processo de morte é doloroso. É Então, todo verdade. que mundo que nasce, nasceu para viver situações de dor, de aflição, né, de sofrimento, né? É assim que é a vida. Verdade. Tenho falado com minha filha que a gente estava discutindo sobre tempo, né? Eu estava dizendo a ela que o tempo é algo Aham. interessante para nós, porque cada badalada do relógio nos fere e a última nos mata. E a gente vive essa loucura do Uau. tempo e não está percebendo isso. Todo dia vai nos ferindo, mas a É, última é, é fatal. Se a gente não tiver uma perspectiva, exatamente. né, do reino, de fato, de ver o reino como algo bonito, como algo que a gente anseia, e como disse Paulo, né, morrer é lucro. Ah, viver é Isso, Cristo, morrer é isso. lucro. Então a gente vai ficar neurótico com tudo Uhum, isso. uhum. A gente Exatamente. Então, vai ter que aprender isso na marra e não dá nem para ensaiar. A vida não tem ensaio, né? Vai acontecendo. é, E é. se você errar, erra, acerta. Vai sofrer, não dá. E Rafa, tudo no jeito? Então a gente vai começar. Acho que alguém está sugerindo aí botar o celular na vertical, alguma coisa assim. Eu acho que é legal. Vamos ver se dá certo. Eu não sei, alguém Será que vai dar pediu certo? aí. Vamos ver aqui. E agora? Olha lá, ficou, ele Eu colocou na coloquei aqui vertical. para ver. Ficou melhor? Será? Na É horizontal, melhor não? voltar. Tá pedindo para voltar. Voltar? Então tá bom. Isso. Então volta. Então tá bom. É Bora você, começar então? eu não estou vendo, eu não estou vendo bem teu rosto. Teu foco não está pegando o teu rosto. Não sei como é que está aí Ah, a minha. agora melhorou, é Sei porque se vai estão dar me um, vendo um bem. tempinho. E agora, deu para ver legal? Deu para ver. Pronto. Senhor, ora então, para a gente começar o nosso bate-papo aí sobre Ok, felicidade à luz do Sermão do ok. Monte. Tá bom. É você que ora, né? O senhor pode orar, por favor? Tá bom. Pai, nós louvamos o teu nome por esse momento precioso. Queremos cada dia mais discernir a vontade do Senhor para a nossa vida e para a nossa existência. Que o Espírito Santo esteja intercedendo por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis, pois Ele que conhece a nossa mente, o nosso coração e sonda a mente do Pai, segundo a vontade do Pai, é que Ele deve Amém. interceder por nós. Por isso nós nos aquietamos e sossegamos, porque o nosso maior fascínio, a nossa maior gana pela vida é fazer a tua vontade. Que o Senhor nos Amém. ensine, que venha o teu reino, que venha a tua vontade. E o nosso pedido, ó Pai, é que a gente encontre link e consonância na nossa existência com a vontade do Senhor para todos nós. É o que te Amém. pedimos em nome de Jesus, hoje e sempre. Amém. Amém. Pastor, o senhor poderia se apresentar aí? Tem alguns que não conhecem o senhor. Então, quem é o Oi. pastor, gente boa aí com esse chapéu bonito que está falando com a gente hoje aqui? Tá joia. Carlinhos é como o pessoal me chama, quem não está me vendo aqui em pé vai saber por que é o Carlinhos, é uma estatura enorme. Quando bem mais jovem, 1,61 m, o tempo vai passando e aí parece que o peso da vida, o peso da caminhada vai gerando pressão, e aí agora é 1,59 m. Sou filho de uma família muito simples, família pobre, que veio, meu pai era cearense, minha mãe rio-grandense. Eles casaram em 1945 e 46. Entre 45 e 46 vieram morar em Fortaleza. Eu já nasci em Fortaleza.
Para ter uma ideia só, assim, de forma descritiva, como era uma família pobre, éramos migrantes, nasci numa casinha de taipa na rua Francisca Clotilde, mas tive o privilégio de viver no mundo evangélico que era bem diferente do mundo evangélico de hoje. As pessoas se dedicando à sobrevivência, sou de uma comunidade evangélica de periferia, o espaço da igreja era também espaço para a formação da garotada, para ingressar no mundo dos estudos de maneira mais competitiva, claro, porque a gente não tinha muita chance. E a igreja foi muito salutar nesse sentido, foi muito abençoadora. Tive o privilégio também de estar numa comunidade que animava a gente a memorizar textos bíblicos. Com cerca de 11, 12 anos de idade, eu tinha mais de 300 porções das Escrituras na memória, algumas menores, outras maiores, salmos, provérbios. Bem, então essa beleza da memorização me ajudou muito. E ingressei na universidade, na Federal, na época ainda bem jovem, para engenharia agronômica, mas resolvi depois me dedicar somente ao reino de Deus, ao Evangelho. Não que na engenharia agronômica a pessoa também não pudesse ter vínculos com o reino de Deus, mas nesse sentido de que a vida passou a ser uma dedicação em organizações não governamentais como Visão Mundial. Trabalhei na Visão Mundial 27 anos, praticamente fui quem gerenciou toda a implantação do trabalho da Visão Mundial em todo o Nordeste, da Bahia até o Maranhão. Depois trabalhei como diretor da Visão Mundial em Angola, de 91 a 93. Peguei o período da guerra mais difícil de Angola. Quando eu fui, o país estava num acordo de paz, Uhum. e o acordo de paz foi maio de 91, mas em setembro, final de setembro de 92, a guerra começou outra vez, e eu fiquei até o final de 93. Então, essa é a minha história de vida. Me considero alguém cativado pelo Espírito Santo para ser seguidor do Jesus de Nazaré. Faço o possível para responder essa cativação de ser um seguidor de Jesus. Amém. E às vezes tenho minhas limitações, mas o Espírito Santo é gracioso e bondoso, me dá graça e força e me ajuda a ser um seguidor do Jesus de Nazaré. Então, mesmo estando no mundo evangélico, e aí refiro-me mais à minha denominação, que não é das mais santas e das melhores, mesmo assim, dá para a gente seguir o Jesus de Nazaré e andar com ele. Amém, pastor. Eu vi que na sua vida se cumpriu aquilo que a palavra de Deus diz, então, né? Importa que ele cresça e que eu diminua, né? Então, Tranquilo, tranquilo, com o maior prazer. Tenho o maior prazer que isso aconteça sempre, né? é verdade, se E cumpriu, pronto. espero que ele cresça, porque o diminuir já está garantido. Ele crescer vai depender dessa ação do Espírito Santo e da resposta que a gente dá à presença dele na vida, né? É certo. Pastor, é, um tema muito em voga, principalmente nas mensagens que a gente tem ouvido na internet, aquelas mensagens de autoajuda, ou ajuda do alto, aí vai da concepção de cada um, fala-se muito em felicidade. Eu, particularmente, não que eu seja cético ou mal-humorado, eu não acredito muito em felicidade da maneira que o mundo, então, ou que a gente tem visto dentro dos sermões, dentro dos conteúdos dos livros. Mas existe felicidade realmente à luz dos evangelhos? Existe felicidade? Se existe, o que é felicidade, pastor? Alguns vão trabalhar a felicidade como um ato de bem-estar, um jeito de bem-estar, uma situação em que a pessoa se sente bem com a vida. Uhum, Aliás, eu acho que esse texto que é traduzido para bem-aventurança ou feliz, eu acho que a tradução deveria ser de bem com a vida, realizado com a uhum, existência, contente por existirem dessa ou daquela forma. Do ponto de entendi. vista objetivo, né, vai se dizer que um cidadão é feliz porque ele tem um lugar para habitar, ele tem uma moradia, ou seja, do ponto de vista da chamada felicidade objetiva, se alguém tem um lugar para morar, se tem alimentação suficiente para toda a sua família, se ele tem acesso à educação, acesso à saúde, se ele tem uma base mínima de segurança, isso gera um tipo de tranquilidade ou um tipo de felicidade, a chamada felicidade objetiva. Do outro lado, tem-se também a felicidade subjetiva, ou seja, alguém pode viver em condição de rua e dizer que está feliz e tranquilo porque vive na rua, é a opção dele. Como, por exemplo, os terapeutas do deserto,
que eram indivíduos e pessoas que abandonavam tudo que eles possuíam e iam viver as experiências no deserto. Filo de Alexandria vai falar sobre isso também, sobre esse tipo de felicidade. Uhum. E aí a gente vai encontrar essa felicidade subjetiva nas palavras de Jesus, quando ele diz: Eu vou para junto do Pai para que a vossa alegria seja completa. João escreve: Nós pecamos, nós falhamos, mas nós temos um advogado junto ao Pai. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E vai falando de várias verdades. Chega no momento que ele conclui a respeito dessas verdades que ele está escrevendo, dizendo: essas coisas eu escrevo para que vocês tenham alegria completa. Então Uhum. existe uma alegria que eu chamo de completa e transcendente, que a gente percebe nas palavras de Jesus, a gente percebe aí na primeira epístola do apóstolo João, e a gente percebe na prática da vida de Paulo, né? Quando ele escreve a carta aos Filipenses, que é chamada também de carta da alegria. Ele estava preso, tudo indica, naquele modelo de prisão domiciliar em Roma. O amigo Uhum. Epafrodito, muito doente, às portas da morte. Tudo indica que Paulo estava naquele momento com pouca grana para a sobrevivência. Ele, pela primeira vez, ele se dirige a uma comunidade que ele tinha confiança para pedir apoio, sozinho, naquele tipo de situação, e escreve a carta da alegria. Então, tinha algumas convicções na alma e no coração, a despeito da prisão, a despeito da enfermidade do seu amigo, a despeito das circunstâncias. Paulo tem um estado de alma que dá a ele uma certa sensação, um sentimento, um estado de alma onde ele se sente bem. Então é nesse sentido que a felicidade que o Sermão do Monte propõe. Ou seja, é um estado de alma, uma condição interior, em algumas circunstâncias onde a felicidade objetiva, ou seja, a segurança, a sobrevivência, as coisas estão presentes e a pessoa pode perceber essa beleza da vida, e outras circunstâncias onde a dor se apresenta, onde a perseguição se manifesta, a morte se manifesta, tribulações se manifestam, e o indivíduo é capaz de dizer que nós temos um tesouro em vaso de barro. E a despeito de várias tribulações e de várias situações que afetam esse vaso de barro, não afeta esse núcleo mais profundo da vida, não afeta a essência mais profunda da vida e da existência, e dá ao indivíduo uma condição boa. Eu espero que isso não pareça nenhum tipo de arrogância, mas pelo menos no meu caso, uma das coisas que a chikungunya fez comigo, por parte de mãe, a minha família tem uma tendência a ficar depressivo, ficar triste, e a chikungunya, uma das coisas que ela quis fazer comigo foi gerar depressão. E claro, eu não estou dizendo que as pessoas não precisem de tratamento quando passam por esse tipo de situação. Tem que entender o Uhum. quadro, o cenário, inclusive buscar um especialista na área. Mas no meu caso específico, não sei se porque na época eu estava animado e fortalecido pelo Mateus 5, 6 e 7, que é o Sermão do Monte, né? É. Eu penso que, mesmo que fisiologicamente, em alguns momentos eu chorava, mas eu presumo que, se é que alguém ia ficar deprimido, era a depressão. Eu acho que a minha depressão, ela que ficou deprimida. Eu penso que eu não fiquei deprimido, a depressão que ficou deprimida, eu penso. Porque, a despeito de tudo, o meu estado de alma era tão legal que eu consegui superar aquilo sem muita dificuldade. Então, entender que a felicidade que o Evangelho propõe, ela não é fisiológica, ela pode, às vezes, não ser emocional. É um conjunto de convicções, é um conjunto de certezas na alma, que é como Jesus diz: eu vou para junto do Pai para que a vossa felicidade ou para que a vossa alegria seja completa. E aí os discípulos têm alegria completa a despeito de perseguição, a despeito de muitas dores, a despeito do apedrejamento. É, por exemplo, Estevão sendo apedrejado, e o texto diz que ele, cheio do Espírito Santo, viu os céus abertos e tendo um encontro maravilhoso com Jesus Cristo de Nazaré. Então Uhum. isso é inexplicável, não é? É um tipo de manifestação inusitada e extraordinária. Pastor, felicidade e alegria é a mesma coisa, então? O que eu chamo de Não, assim, felicidade eu posso denominar por alegria. vai depender do contexto como nós lidamos com as palavras. Por isso, por exemplo, alguém pode ter uma alegria ou uma felicidade a partir de substâncias químicas, por exemplo. O indivíduo Uhum. pode estar numa tristeza profunda, ele toma um remédio e depois
vai dizer que está bem e tal, e foi uma substância química que provocou aquilo, foi uma medicação, inclusive, né? Por isso que eu gosto do termo de bem com a vida. Ou seja, alguém pode estar chorando e estar de bem com a vida. Uhum. No bloco dos textos sobre a bem-aventurança ou a felicidade, é felizes os que choram. E geralmente nós vamos entender, por exemplo, a tristeza pode durar até o amanhecer, mas a alegria logo vem. Aliás, a tristeza pode durar até o anoitecer, mas a alegria logo vem ao amanhecer. Então, se eu uso essas palavras alegria, né, e tristeza nesse texto, me parece que ela não cabe dentro do livro de Mateus. No texto de Mateus, capítulo 5, ele Uhum. vai dizer assim: felizes os que choram. Ou seja, você pode ter um estado de alma em que a lágrima não é o problema. É uma condição que sinaliza Momentânea, né? a sensibilidade. E não, e sinaliza a sensibilidade humana. Até porque esse texto dos felizes que choram, como é uma virtude, eu presumo que não é um choro qualquer. É o fascínio e o encantamento pelo Consolador. Ou seja, os Uhum. seres humanos que têm a sensibilidade e o fascínio pelo Consolador, porque só é consolado quem tem o Consolador. Só é consolado quem recebe a visitação do Consolador. Felizes os que choram, porque serão consolados. Esse texto está dizendo que essa lágrima é a lágrima inusitada de se garantir um fascínio e um encantamento pelo Espírito Santo. Por isso que é uma virtude. Então não é o choro porque alguém chutou minha canela, nem é o choro porque eu não consegui me vingar do outro, e nem Não é é o o choro choro a porque o chamada time lágrima perdeu. de não é o choro porque o time perdeu, nem é o da lágrima de crocodilo, que é derrama lágrima enquanto mata a presa, não é? Uhum. Processo. Então nós temos muitas formas de lágrima, algumas formas de lágrima que são interessantíssimas, que é a sensibilidade humana com a dor do outro, a sensibilidade humana com a dor dos seus próprios pecados. E, por exemplo, quando a gente pega os comentaristas sobre o Sermão do Monte, nesse texto, eles colocam o choro como sendo essa sensibilidade pelo pecado, que eu acho que já é uma grande virtude. Mas eu presumo que não é disso que Jesus está falando. Eu acho que Jesus está falando desse fascínio e desse encantamento que se tem pelo Espírito Santo. Ou seja, esse choro que gera um constrangimento diante da presença amorosa de Deus. Como ilustração disso, é só ir para Apocalipse, quando João percebe de maneira inusitada a presença de Deus, e aí ele diz: aquele que estava sentado no trono tinha um livro e ninguém era digno de desatar o livro, nem os seus Uhum. selos, e diz que um anjo pergunta, né? Um anjo forte. Um anjo forte, diante de Deus, um anjo forte, a única coisa que ele pode fazer é uma pergunta, uma singela pergunta. Quem é Uhum. digno de abrir o livro e desatar seus selos, né? Aí o João diz assim: e eu chorava muito. Então Eu lembrei, imagina alguém diz, fala. lembrei do texto de Apocalipse que Deus não vai terceirizar essa ação de enxugar a lágrima para um anjo ou para um conservo nosso. Ele mesmo vai enxugar as nossas lágrimas, né? O Exatamente. próprio Então Deus. então por isso que é uma virtude. Qual é a virtude? É de chorar? Não, não é a virtude do choro. É a virtude de ter constrangimento e ao mesmo tempo uma sensibilidade profunda para acolher a presença de Deus. Então Amém. felizes os que choram porque serão consolados. E quem é que consola? O Consolador. Só o Uhum. Consolador consola. Então, Verdade. felizes os homens e as mulheres que, tendo o fascínio pelo Espírito Santo, se percebem consolados ou se sentem consolados. É só perceber, por exemplo, aquele texto de Mateus capítulo 11, Lucas capítulo 11, que é pedi, pedi, e dá-se-vos-á, batei e abre-se-vos-á, buscai e achareis. Porque todo o que pede recebe, todo o que bate abre-se-lhe-á, e todo o que busca achará. Qual de vós é o pai que, se o filho pedir um pão, lhe dará uma pedra, ou se pedir um peixe, lhe dará uma serpente, ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Essa é a ótica do Lucas. O Lucas diz: dará o Espírito Santo, a plenitude do Espírito Santo. O pastor Russell Shedd, exegeta, que eu sempre admirei muito, ele dizia que nesse texto não é dar o Espírito Santo para quem não tem, é garantir a plenitude do Espírito Santo para quem o busca. E aí é pedir, pedir, bater, bater, buscar, buscar. Então esse texto, pedir, pedir, bater, bater, buscar, buscar, em Lucas, não é pedir qualquer coisa, não. Não é Uhum. insistir porque eu quero uma coisa e vou insistir com Deus. É, de novo, esse encantamento e esse desejo pelo Espírito Santo. Por isso que é uma virtude extraordinária. E aí o Amém. Sermão do Monte vai mostrar a felicidade dos que choram, não porque choram, mas porque
desfrutam da presença e do poder do Espírito Santo. Pastor, eu estava pregando outro dia, né? Então, antes da pandemia, o propósito era pregar todos os dias na igreja sobre o Sermão do Monte. Eu sou encantado pelo Sermão do Monte, eu vejo que, para mim, é o resumo ético do cristianismo. E comecei pregando sobre Bacana. as bem-aventuranças. Só que quando chegou no texto em que Jesus disse que o texto é exatamente esse. Versículo 11: Bem-aventurados sois vós quando vos insultarem, perseguindo e mentindo, disserem o mal, todo o mal contra vós por minha causa. Alegrai-vos e exultai-vos, pois a recompensa no céu é grande, porque assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Eu não consegui pregar nesse texto e falei para a igreja: olha, eu não tenho maturidade para pregar porque eu não me alegro com isso. Eu não consigo compreender. Aí, conversando com algumas pessoas, alguns irmãos, e às vezes a gente chega ao ponto de dizer o seguinte: perseguição e felicidade seria uma utopia do cristianismo? Eu sou feliz porque eu nunca vi ninguém chegando à frente da igreja dizendo: irmãos, graças a Deus que hoje meu vizinho me perseguiu. Irmãos, graças a Deus que eu fui passando na rua e alguém me jogou pedras porque eu sou um servo de Jesus. Assim, eu não consigo compreender. O senhor citou muito bem o exemplo de Estevão, né? Mas eu tô olhando para minha vida, não tô olhando para o outro, né? Olhando para mim, assim, eu fico numa situação Uhum. difícil porque eu quero pregar, mas não tenho, de fato, ainda essa maturidade de entender essa ideia da perseguição. Ser felicidade e perseguição andam juntas, andam de mão dadas. Eu fico meio constrangido nesse ponto porque eu não consigo compreender. É. É interessante porque nesse ponto ele diz que os nossos irmãos históricos são os profetas. Uhum, E ele fala isso, é como se essa alegria ou essa felicidade fosse a última da lista, né? Alguns acreditam que isso é colocado como última felicidade para ver se gera um bloco de 10 para parecer com os 10 mandamentos. Seja uhum, como for, ela é uma sinalização muito mais como analogia, porque as outras é uma virtude e a felicidade, a virtude e a felicidade, a virtude e a felicidade. entendi. Quando chega aqui, ele fala de perseguição. Uhum, E tudo indica que é consequência dessas virtudes. Ou seja, alguém que tem fome e sede de justiça, possivelmente vai sofrer alguma perseguição. Martin Luther King e vários outros, poderia citar aqui muitos nomes de homens e mulheres que sofreram perseguição lutando por justiça. Quem faz filantropia geralmente não é perseguido. Quem faz é. filantropia recebe alguma promoção, algum reconhecimento. Isso é tão evidente que Jesus disse: quando você der uma esmola com a mão direita, não deixa que a esquerda veja. A ideia é quando você fizer filantropia, cuidado porque ela tem o potencial de promover você. A filantropia promove quem faz e põe o pobre ou necessitado na inércia. Por isso que a filantropia Uhum, deve ser feita temporariamente. Tem seus momentos de necessidade e que ela precisa acontecer. Quem luta por justiça não recebe nenhuma promoção, é promovido para a eternidade, né? E sempre assim é em tom de anúncio também, mas é uma constatação muito óbvia. Quem faz filantropia prepara uma parede bonita em casa que vai receber placas de reconhecimento, mas quem luta por justiça faz um plano funerário bacana que vai morrer mais cedo, né? Então, o que esse texto está dizendo para nós é que, em geral, o mundo é tão ruim, o mundo é tão perverso, o mundo está tão marcado, maculado pelo pecado, ele é tão diabólico, é tão demoníaco nas suas estruturas e nas suas formas de organização, sejam organizações políticas, religiosas, sejam organizações econômicas, que se a gente se permitir batizado dessas virtudes, se nós conseguirmos isso, não tem jeito. Nós vamos ser perseguidos como os profetas são perseguidos. Mas a felicidade não é por causa da perseguição. A felicidade é, é pelo se motivo você da for perseguição. perseguido, motivo da perseguição, Uhum, que são essas virtudes que estão na vida. Ou seja, se alguém é perseguido por causa dessas virtudes, alegre-se porque você ficou mais parecido com Jesus Cristo de Nazaré. Então a alegria não é como aquele texto lá de Tiago sobre a tribulação, né? uhum. Alegrai-vos na provação. Gente, como é que a gente se alegra na provação? Não dá para se alegrar na provação. Mas se você continuar lendo o texto, todo mundo que é aprovado na aprovação, ele vai ter mais tenacidade, e o texto diz que será um ser humano mais completo. É só ler depois aí Tiago 4, capítulo 1, versículo 4, 5, onde vai falar sobre ele. Então são esses textos que eles sinalizam para a gente que a beleza da alegria, o contentamento, é que você conseguiu cumprir o papel para o qual foi chamado, cumprir a missão para a qual foi chamado, né?
Eu não estou dizendo que eu sou profeta, mas eu estava uma vez Uhum. na casa de família e o pessoal, ô pastor Carlinhos, que legal, a gente hospedar profeta é uma coisa maravilhosa. Eu digo, olha, se eu sou profeta, eu vou começar a orar por vocês. Porque a Bíblia diz que quem acolhe profeta, quem dá. Então, o Oi, João Batista pastor. não vai ficar feliz, diz. Não, pausou aqui, mas a gente conseguiu recuperar. Probleminha Ah, na legal. conexão. Mas eu Então, gostei muito da sua então colocação aí. O João Batista não vai dizer, eu estou feliz porque a cabeça está na bandeja, ou porque vai para a bandeja, não é? Eu estou feliz porque eu preparei o caminho do Senhor. A Verdade. felicidade do João Batista não é passar pelo ato de ser, o fato de ser degolado, a alegria de ter pavimentado o caminho para Jesus chegar. Então, se nós conseguirmos pavimentar o caminho de Jesus para que as pessoas possam conhecer Jesus, não tem alegria maior. Aí pode morrer de tiro, pegando fogo, queimado, pode morrer sendo perseguido, apedrejado. A alegria de cumprir a missão e o papel para o qual foi chamado. Então é nesse sentido. Se você olhar, estão ali as bem-aventuranças e essa última, e Jesus vai apresentar os profetas como o nosso perfil histórico. É interessante isso. O perfil da gente nem é o monarca, nem é o sacerdote. O perfil É é o o profeta. profético. Eu acho que Aham. nós nos enganamos muito com isso, porque nós queremos ter a cara de sacerdote, ter a imagem de sacerdote, mas Jesus complica a vida da gente. E diz que, inclusive, o Salomão não é modelo para a gente. Aliás, depois de Verdade. Jesus, até o Salomão ficou com a vida complicada. Jesus diz: olha para o Salomão, veja o cara lá. E olha as aves do céu, os lírios do campo. Ele diz: ó, os lírios do campo estão melhores do que o Salomão. As aves do céu estão Verdade. melhores do que o Salomão. Uhum. Então, Verdade. Pastor, eu costumo dizer que o Sermão do Monte é o modelo ético. Jesus, então, ali traça o perfil ético do cristão. E, então, exatamente. dá para conciliar felicidade e santidade? Porque eu vejo muita gente dizendo o seguinte: eu quero ser feliz. E essa felicidade leva-os para caminhos totalmente diferentes daqueles que são narrados por Jesus Cristo. Então, dentro da visão de Jesus e a visão contemporânea hoje, felicidade e santidade caminhariam juntas? Não, porque a felicidade do discípulo é reconhecer que ele cumpriu o projeto para o qual foi chamado. E qual é o Aham. projeto? Deus nos predestinou, Deus nos desenhou, pré-desenhou, nos pré-organizou para vivermos conforme a imagem de Jesus Cristo, Filho de Deus. Romanos capítulo 8. Então, eu não quero entrar nesse, mas eu acho que esse texto não está falando sobre predestinação de salvação. Ele está falando qual é o predestino da vida da Destino, gente. ele está falando da ideia final, que Da seria ideia parecer com final. A ideia Jesus. final é exatamente, que é o que é interessante, porque é isso que Paulo diz, o João vai dizer de outro jeito. Como ele é, nós veremos, e como ele é, nós seremos. Então esse é o predestino de todos nós. Uhum. No processo, como é que isso se concretiza? Em 2 Coríntios 3, 16, 17. Somos transformados, ou seja, quando Jesus se revela, todo o véu, inclusive da matriz religiosa, se rasga, e aí nós, com os olhos, né, desvendados, com a mente desvendada, com o coração agora percebendo, somos transformados de glória em glória pelo poder do Espírito Santo até a sua imagem. Então, qual é a felicidade da gente? Não é? É ser transformado de glória em glória até a imagem de Jesus. E qual é a liberdade que nós temos? O próprio texto diz. Porque o texto vai dizer, onde há o Espírito do Senhor, aí há a liberdade, que o pessoal utiliza para a liturgia. Vai Uhum. dizer, ó, onde há o Espírito do Senhor, há liberdade. Então o Espírito do Senhor está aqui, você pode dançar. Esse texto não está falando disso. Esse texto está Aham. falando que a nossa única liberdade é a liberdade de nos transformarmos de glória em glória até a imagem de Jesus. Fora desse projeto, nós somos escravos. É imaginar, por exemplo, um peixe fora do mar, fora do rio. É imaginar uma águia sem ter firmamento para alçar seus voos. É imaginar as serpentes não tendo as locas de pedra para sobreviverem, né? Então é imaginar o ser humano fora do seu habitat. Nós nos tornamos escravos quando estamos fora do nosso habitat. E o habitat para o qual nós somos criados é o habitat do amor de Jesus, da graça de Jesus, é o habitat de sermos semelhantes a Ele. Fora disso, nós somos escravos. Então, se alguém entender a felicidade fora dessa ótica, não é felicidade, é escravatura.
é fuga do modelo, é fuga do projeto de vida. Aliás, é um dos Uhum. conceitos mais bonitos que eu acho de liberdade de Paulo é nesse texto, mais do que qualquer outro conceito que ele colocou em outras ocasiões. O conceito de Paulo nesse texto é: nós somos transformados de glória em glória até a imagem de Jesus, porque onde há o Espírito do Senhor, aí há liberdade. É interessante que ele Liberdade. fala de liberdade e logo fala sobre isso. A liberdade que Paulo está falando não é assim: eu sou livre para fazer aquilo ou não fazer aquilo. Você é livre quando você está no espaço para o qual você é criado. Fora do espaço que você é criado, você é escravo. O peixe fora d'água, usando aí como analogia. Onde é que o peixe é escravo e vai morrer? Fora d'água. Onde é que o cidadão é um escravo? Fora do projeto para o qual foi criado, que é ser semelhante ao Jesus de Nazaré. Porque como ele é, nós veremos, e como ele é, nós seremos. Fora desse projeto, está perdido. E Entendi. aí a felicidade, de novo, se manifesta, que é feliz porque viveu o projeto para o qual foi estabelecido, foi criado. Fora desse projeto é um infeliz. Pois é, aí o senhor adiantou agora o próximo tópico da nossa conversa, que é: eu só sou feliz se eu tenho um objetivo. Jesus narra isso quando ele fala que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Então, eu sou feliz porque tenho um objetivo. Só que a gente lida com pessoas, né, e as pessoas têm uma outra visão da felicidade, que entende desejo como direito. Então, meus desejos se transformam em meus direitos. Vem Jesus Cristo no Sermão do Monte e ele me diz o seguinte: não, o seu direito é ser, né, o direito do servo, do discípulo, é ser semelhante ao seu mestre. E diz: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. São características também que são atribuídas a ele mesmo. Ele está dizendo: o seu objetivo é. Então, só para resumir, a fala seria: eu só tenho felicidade se eu cumpro o meu objetivo de vida. Seria isso? Isso, é isso. E aí, por exemplo, isso é tão sério para o Evangelho e para Jesus, que tem certas coisas que ele diz que eu preciso arrancar. Então, por exemplo, a sensualidade é uma bênção que Deus me deu. E eu preciso celebrar isso, né? E eu gosto da sensualidade. Tem momentos que eu tenho que olhar para o texto e dizer assim: se o teu olho escandaliza, arranca. Uhum. Então, por isso que ele coloca, são coisas preciosas. Se a tua mão te escandaliza, não é coisa ruim, não. É olho, é mão. Então, tem certas coisas na vida que são doações, presente de Deus para a vida, para ser desfrutado da melhor forma possível. Se isso me prejudica, eu preciso trabalhar com isso, né? É claro que o texto que Jesus vai falar: se o homem olhar com olhares impuros para uma mulher, já está adulterando com ela, ele não está falando sobre olhar e perceber a beleza ecológica, a beleza natural. Jesus não está falando sobre olhar e perceber a beleza sensual. Eu não tenho nenhum problema com isso. O que Jesus está falando naquele texto específico é contra o escriba e fariseu, principalmente se a gente olhar todo o cenário do texto, que condenavam as mulheres e tinham suas taras mentais, ou seja, o cara condenava o outro na maior hipocrisia do mundo, e na cabeça dele ele trabalhava todas as suas taras. É tanto que o texto, pode observar, ele condena só o sexo masculino. E o Uhum. evangelho não condena só o sexo masculino. Mas no ambiente patriarcal, onde os machos condenavam as mulheres, observa: aquele que olhar, aquele que repudiar e aquele que casar. Então, na verdade, o que Jesus está fazendo muito mais do que tratando desses temas é tratando do gênero masculino, que era opressor em relação ao ser feminino. Por isso que, uma vez que ele só condenava as mulheres e apedrejava as mulheres, Jesus está mostrando que eles são pecadores. Eles. Uhum. Aquele que olhar com olhares impuros, aquele que repudiar e aquele que casar com a repudiada. Não está nem falando com casar com a divorciada, que já é outro tema que a gente poderia se estender muito. É casar Pois com a é, depois a gente podia repudiada. conversar sobre isso. Repúdio e divórcio é a mesma coisa? Isso foi até uma aula no seminário. Depois a gente pode marcar um dia para a gente bater um papo sobre esse assunto que é Ah, interessante. Agora, olha que coisa interessante. Todo legalista, na verdade, eu acho que foi Nelson Rodrigues que disse, todo legalista, na verdade, no fundo, é um depravado. E a religião tem muito disso, né? ah, tranquilo. Ela. Por isso que. Fala você, eu atrapalhei. Não, pode ficar à vontade, pastor. Vai lá, macho, vai você. Você ia falando Eu do estava dizendo legalista, você ia justamente dizendo. isso. Esse legalismo, ele impõe ao outro um peso, na verdade, que é dele. Então ele precisa das regras, das legalidades, dessa moralidade ou de falsa moralidade, porque no fundo ele é um depravado, ele precisa se cercar de tudo isso para manter uma certa aparência, né? Esse é o problema. Por isso que em Romanos, capítulo 6 e capítulo 7, é muito interessante, porque em Romanos é: você está perdido porque peca.
E o capítulo 7 é você está perdido porque pensa que a lei vai resolver o problema do seu pecado. Aí o Tá que Paulo enrolado de vai qualquer dizer jeito. está enrolado de qualquer jeito. Aí o que Paulo vai dizer é que não adianta usar a lei porque ela só vai denunciar o que está dentro de você. Então o legalista não percebe que quando ele usa a lei, todo o seu legalismo, ele não está se curando, ele só está mostrando que ser humano ele é. Aham. Aí o capítulo 8 não, aí vem a intervenção de Deus para curar os pecadores e para curar os religiosos legalistas, né? Então é Uhum. interessante isso. A lei, por melhor que ela seja, mesmo que ela iniba algumas ações dos seres humanos, que é esse o propósito, o único propósito que eu vejo da lei é inibir. E não consegue, né? E não consegue porque ela não cura por dentro, né? Eu aprendi esses dias, né, com o uso de máscara, eu comecei a pensar sobre máscara, né? E eu já preguei muito pedindo os irmãos para tirarem a máscara, tira a tua máscara, não sei o que e tal. Aí eu descobri, o Tiago capítulo 3 me ajudou muito, porque Tiago capítulo 3, quando fala da língua, ele vai dizer uma coisa muito interessante sobre a língua. Ele vai dizer que a gente não consegue controlar a língua. Então, aquela primeira parte do capítulo 3 não é dizendo assim, irmão, controle a língua, ajeita a língua, melhora, porque tal, tal. Não, não, pode observar que não é. O capítulo 3 continua e fala da fonte. Não pode uma mesma fonte produzir água amarga e água doce. Então, o que a gente precisa cuidar é da fonte. Aham. Se a fonte for boa, o camarada É. abre a boca e só sai coisa boa. Se a fonte for cheia de lama, de azedume, de dejeto, ele passa o dia todo sem falar nada. Na hora que abrir os lábios, só sai coisa ruim, porque a fonte é ruim. Coisa ruim. Então, vem de Verdade. novo. A religião ela faz isso, ela encobre a fonte, ela cria a máscara, né? E aí, nesse momento de Covid-19, de pandemia, todo mundo de máscara, eu aprendi a não dizer mais, tire a máscara. Mude a sua saúde. Quando Uhum. você tiver com saúde plena, não precisa de máscara. Se está doente, cara, é melhor usar a lei e a religião para encobrir seus pecados e as suas coisas, porque senão vai ficar muito feio a gente olhando para você. É muito feio olhar alguém. Então, a capa da religião pode até minimizar, ajuda o indivíduo e ajuda os outros, mas o evangelho não vai trabalhar com capas. Por isso, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muitos frutos. E aí esse texto sobre morte aí do grão de trigo é o quê? É sepultar as cascas, é sepultar as Uhum. sombras, é sepultar as imagens superficiais que estão sobre a gente, né? Então, essa é uma coisa interessante aí que o Sermão do Monte vai falar para nós, que é essa história da superficialidade. Nem todos que me dizem Senhor, Senhor. Por exemplo, nós somos de uma vertente religiosa confessional. Nós não Aham. somos sacramentais predominantemente. Nós temos alguns sacramentos, mas não predominantemente. Nós somos de um segmento confessional. E Jesus está dizendo, ó, a confissão só não vale. Como É. o sacramento também não. Porque no Sermão do Monte o que vale é a obediência. É Uhum. quem ouve estas minhas palavras e as pratica. As palavras de Jesus, né? Quem ouve e as pratica. O que vale no Sermão do Monte é a obediência, não é? É, o Não engraçado é adianta. que ele não diz que eles não praticaram aqueles sinais e aquelas maravilhas. Ele não diz, olha, vocês não fizeram isso. Ele simplesmente diz, vocês praticaram aquilo que eu não ensinei, o que é iniquidade. Então, apartai-vos de mim. Ele tira a questão do místico e traz para o ético. Então ele tira um pouco, claro que Exatamente. nós não somos só éticos, porque senão seríamos apenas uma filosofia, tem o místico, por isso que é religião, mas aqui ele faz a questão de desassociar, ele diz, olha, o místico sem o ético não tem valor. Não para salvação, no Exatamente. caso, né? Sem o ético. Mas eu queria perguntar uma Uhum, coisa, senhor. uhum. Vamos falar sobre ostentação agora, né? Jesus Cristo condena essa ostentação. E as pessoas imaginam que para ser feliz precisa ostentar um sorriso no rosto, ostentar um bom par de tênis, ostentar pelo menos alguma coisa. Como é que o senhor vê essa questão da valorização do visível dentro do nosso meio? Então, quando você convida alguém, eu tive um colega no seminário, e não sei se ele vai estar ouvindo agora aí, mas você sabe que seminarista tem umas ideias que não são de crente. Né? E hoje eu estou no seminário já há algum tempo também. E ele tinha um Escort, um carro, um Escort a álcool, 80 e alguma coisa. E ele foi convidado para pregar numa determinada igreja. E ele alugou um carro. Aí na segunda-feira ele veio me falar. Eu falei, por que você alugou o carro? Eu falei, não, porque quando você chega com um carro melhor,
dá uma ideia de que você realmente tem algo a oferecer a alguém. Essa ideia de ostentação no nosso meio como resultado final da glória de Deus, ou como resultado de ser abençoado por Deus, como é que o senhor vê isso, né? Que Jesus Cristo condena aqui no próprio Sermão do Monte, né? A ostentação. Lá no capítulo 6, ele diz: É, cuidado para não praticareis as boas obras diante dos homens, a fim de ser desvistos por eles, do contrário, não tereis recompensa do vosso Pai que está nos céus. E aí ele vai trabalhar toda essa questão dizendo: deixe de lado essa aparência. Como é que o senhor vê essa questão que hoje a gente vive muito é, mais? A aparência, né? Aí Platão vai dizer que é muito melhor parecer ser justo, ele ironizando ali na República, é muito melhor parecer justo do que ser justo, porque você recebe os louros da justiça sem pagar por ela. Então eu queria que o senhor comentasse sobre essa questão certo. hoje da ostentação no nosso meio, né? Partindo do Jesus de Nazaré, ele tem uma essência profunda, é o verbo, é o logos, né? O João, e quem vai de alguma maneira traduzir o Evangelho de João, fica catando palavra para explicar que essência profunda é essa, e às vezes chama de a palavra, o verbo, o logos se fez carne, habitou entre nós. Então ele é essa essência profunda, se faz corpo para habitar nesse mundo, e quando se faz corpo, precisa dialogar com o meio ambiente. Vai precisar de alimento, vai precisar de moradia, vai precisar de algum tipo de roupa, de algum tipo de deslocamento, instrumento de deslocamento, espaço para suas refeições. E aí você conhece mais do que eu, que você é do mundo batista, o poeta Joia Júnior, né, quando falava que a manjedoura era emprestada, o jumentinho era emprestado, tudo era emprestado Ah, e por aí vai, né? Então, aham, quando ele vem para dialogar com o meio ambiente, no caso de Jesus, inclusive as coisas eram emprestadas. Mas mesmo assim, então, por exemplo, quando ele vai fazer essas opções de diálogo com o meio ambiente, entre, entre a manjedoura e o palácio, ele prefere a manjedoura. Entre a entrada triunfal numa carruagem e sentado numa carruagem ou montado num jegue, ele vai de jumentinho. Imagina naquele momento do julgamento, Herodes, Pilatos ali com a coroa deles na cabeça e Jesus ali também participando daquele julgamento, e o pessoal pega uma coroa de espinho e coloca na cabeça de Jesus. Eu penso que interiormente Jesus ficou numa felicidade tremenda. Eu penso que Jesus. Eu acho que a preocupação de Jesus é assim: se esses caras pegarem a coroa do Pilatos para colocar na minha cabeça, eu vou ficar muito chateado. Porque a cara de Jesus não combinava com a coroa de Pilatos nem a de Herodes. Por isso que às vezes quando o pessoal na igreja está falando sobre Jesus, eu fico na dúvida se eles estão encarando o Jesus que se fez carne e habitou entre nós, ou se eles criaram um personagem da monarquia e a partir dessa figura monárquica eles começam a descrever Jesus. Então o próprio Jesus nos ensina que o evangelho é muito simples. As aves dos céus e os lírios do campo, nem Salomão com toda a sua glória se vestiu como as aves dos céus e os lírios do campo. Se a pessoa acha que ele, para ser reconhecido numa localidade, ele precisa ir por causa da marca do carro, essa casca é muito pequena, é uhum. muito pouca. Se ele acha que para ele ser reconhecido depende do paletó e da gravata, cara, isso é muito pouco. É muito pouco. Tu imagina alguém é reconhecido porque está de paletó. Né? Que coisa mais absurda. Eu tenho dois paletós, o Brioso, que tem 44 anos, e o Azulão, que fez agora 38, tá? 37, 38, né? Que são chatos para valer. Mas assim, eu os respeito, né? Mas eles ficam ali no canto deles, né? E aí eu prefiro ser muito mais o Carlinhos do que ser o Brioso. Eu Uhum. prefiro ser muito mais o Carlinhos do que o sacerdote. E aí é uma opção da minha vida, né? É uma opção. E aí eu tenho que tomar cuidado, porque às vezes o símbolo da simplicidade pode gerar um orgulho na interioridade. Então, a minha sandália pode ser também motivo de projeção, de que sou mais santo ou mais humilde do que os outros. E aí tem que tomar cuidado. E é cada um que tem que se avaliar por dentro, como Aham. que os objetos estão trabalhando e como esse diálogo com o meio ambiente, como é que a gente lida com esse diálogo. Mas a proposta do Evangelho é a simplicidade, é a simplicidade. E o despojamento, né? E a gente ser reconhecido pelo caráter, pela integridade, porque se permite destilando amor, destilando misericórdia, porque tem fome e sede de justiça, porque é pacificador e por aí vai. Então, acho que esse é o caminho da gente, é o caminho do Evangelho, é o caminho do Jesus de Nazaré, é o caminho do Jesus de Nazaré. O resto é, por exemplo, agora nesse momento, eu tenho escutado de algumas estruturas religiosas em crise. Em crise. Claro, todos nós estamos sofrendo por causa da dor das pessoas. Quando é por causa da Uhum. dor das pessoas, mas assim,
o ajuntamento está complicado e as pessoas estão perguntar se o que estava sendo edificado estava sobre a areia ou sobre a rocha. Porque o que é edificado sobre a rocha vem a ventania, vem o furacão, vem a pandemia, e a casa que está sobre a rocha fica sobre a rocha. Permanece. A casa que foi edificada sobre a areia, quem sabe a ventania vai ajudar a tirar as cascas e as palhas e a dizer, ó, vamos construir na rocha do Jesus de Nazaré, porque vem tempestade e a gente vai continuar vivendo bem, sem problema. Então, assim, eu faço peregrinação, né? E uma das vezes que eu estava ajeitando a minha mochila, não dá para você caminhar no semiárido, no sol quente, com uma boina como essa que esquenta muito a cabeça. Aí tem que caminhar com chapéu de palha. Aí eu estava botando chapéu de palha, protetor solar e tal. E eu comecei a perceber que tudo que eu colocava dentro da mochila dizia respeito à proteção e não à Uhum. representação. Então eu decidi na vida que eu não visto mais para me representar, eu me visto para me proteger. Então, se o ambiente merece uma roupa mais que cobre os braços, que fecha, eu boto lá um negócio qualquer que proteja. Está frio? Então bota alguma coisa que proteja mais. Não está frio? Por que eu vou botar roupa para me proteger se não faz calor, Uhum. se não faz Verdade. frio? Então, assim, eu acho que são coisas que têm a ver com o Evangelho. Aí alguns dizem, não, mas é o jeito dele. Não, não é o jeito, não. São sinais do Evangelho. Eu concordo com o senhor, tanto que Jesus começa o sermão falando de humildade. E Aham. etimologicamente falando, humildade é humus, o que vem da terra. Se eu, assim como o senhor, tenho formação agrícola, né, então eu diria que humus é cocô de minhoca. Nós somos É cocô. isso aí, cara. É E isso Jesus mesmo. pegou a gente de jeito e disse assim: bem-aventurados cocô de minhoca, porque eles herdarão o reino dos Exatamente. céus. A gente tem que entender Exatamente. isso, que a gente é pó e o Aliás, pó eu acho retornaremos, né? são duas palavras muito fecundas nesse sentido, se a gente olha para a raiz da palavra, que é humildade e humanidade. Todas duas vêm Uhum. de humus. Ou seja, Aham. a espiritualidade, à luz do Evangelho, é uma espiritualidade que faz o ser humano não superdotado, especial, um divinizado. A espiritualidade no Evangelho faz com que ele seja mais humano e seja mais humilde. Esse é Acho o que caminho foi, da espiritualidade do Evangelho. eu acho que foi Karl Barth que disse que o que pior pode acontecer a um homem é ele se tornar divino, ou pelo menos imaginar que é divino, né? Ele acaba destruindo muita gente. A ideia desses ditadores, de muita gente aí que passou dos limites, justamente porque imaginava ser divino, tinha uma ideia do que é divino totalmente diferente. Oração e felicidade, pastor. Aí no próximo passo, Jesus vai ensinar os seus discípulos a orarem. Oração passa, ou felicidade passa, então, pela relação com Deus. Só que a oração hoje, ela se tornou muito egoísta. No meu ponto, claro, no meu ponto de vista, porque eu vejo pessoas que pedem, 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 e se perdem em si mesmos, se perdem em seus desejos, em suas vontades e acabam se frustrando. A gente lida muito com a questão dos porquês. Muita gente frustrada no gabinete, muita gente frustrada aí nas terapias, se perguntando por que Deus não fez, por que Deus não realizou. Muito vindo dos programas de TV que a gente assiste, em que você enxerga ali um Deus office boy, que recebe ordens, Uhum. que faz o que o apresentador, o pastor, quem quer que seja, mande. E isso tem gerado frustração em cima de frustração, porque o camarada na TV ele vai dar testemunho que ele não era crente, mas quando se converteu, ele era pobre, de maré de si, e hoje ele tem 2, 3, 4 carros, apartamentos e 1 milhão de outras coisas. Mas quando a gente olha para a oração, quando Jesus ensina os seus discípulos a orarem, o contexto e o conceito é totalmente diferente. Aí, o que o senhor pensa sobre essa questão da relação com Deus para essa felicidade saudável, vamos usar essa expressão, né? Essa felicidade saudável diante do próprio Deus. Rapaz, depois que Jesus apareceu no meio da gente, ele atrapalhou muita coisa. Até a oração Jesus atrapalhou, né? Porque o que é que nós conhecemos? Nós conhecemos a matriz religiosa. E toda Uhum, matriz religiosa é assim: o devoto se aproxima, faz intermediação através do agente mágico, para que a divindade possa atender às expectativas do devoto. Então a divindade fica obedecendo ao devoto, porque no imaginário coletivo ele acredita que uhum, a divindade existe para ser esse office boy ou esse despachante dos seus interesses. Então todo devoto se aproxima nas religiões fazendo a sua lista de uhum, coisas que a divindade tem que cumprir e fazer. Então, na religião, o devoto se aproxima da divindade e a divindade obedece ao devoto.
Alguns até usam alguns textos bíblicos. O que ligares na terra será ligado no céu. Então eu ligo aqui, Deus liga lá em cima. Eu gosto da tradução que diz: o que ligares na terra terá sido ligado no céu. Ou seja, a nossa oração é uma conexão com a vontade de Deus. A confirmação Daí para inverte. frente, é uma confirmação, inverte, que é o que Jesus vai fazer. Jesus que é Jesus, camarada, fica dizendo: seja feita a tua vontade, venha o Uhum. teu reino, faça-se a tua vontade, a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Por isso que Jesus atrapalhou tudo. Daí para frente, Jesus diz que a nossa tarefa em oração é discernir a vontade de Deus para a vida. Ou seja, a gente fica íntimo de Deus e sai em obediência a Deus. Na religião, o devoto se aproxima da divindade na expectativa de que a divindade obedeça ao devoto. No Evangelho, o Uhum. discípulo se aproxima de Deus e o discípulo é que tem obediência. Verdade. Aquele texto que diz que nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. A gente para aí. Ninguém continua o texto. O texto diz que ele que sonda os corações, o Espírito Santo que sonda os e que sabe qual é a vontade de Deus. Segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Ele intercede segundo a vontade de Deus. Meu querido, deixa eu te fazer uma pergunta. Nós temos, que horas já são? Eu estou sem, eu me desculpo. Oito e É vinte e porque cinco, pastor. eu tenho um compromisso 8h30. Tranquilo, a gente encerra agora, tá? Então, para fechar, Mas assim, pastor, se você quiser e desejar, eu posso retornar no dia que você marcar para a gente continuar, inclusive falando pra sobre gente, esse tema da oração. ótimo, a gente Porque pode marcar. eu trabalho esse tema dizendo que Jesus não nos ensinou a orar, Jesus nos ensinou a viver. E aí Uhum. quem vive como Jesus ensinou, ora sem cessar. Tá certo, pastor. Então a gente vai deixar para o próximo momento. Eu queria só que o senhor falasse sobre a felicidade e o relacionamento com o próximo, porque Jesus vai tratar aqui das três vertentes: o relacionamento pessoal, o relacionamento interpessoal e o relacionamento do discípulo com seu mestre. Ah, eu entendo da seguinte maneira, só para que a gente veja. Então, dentro do conceito da religião, nós temos alguns rituais que obrigam, de fato, o Deus a atender. Um dia eu fui pregar numa igreja, antes disso alguém disse: vamos fazer aqui um ato profético. Eu vi tudo aquilo, achei estranho, porque eu não sabia do que se tratava, e fizeram um barulho ali e tal. Aí eu perguntei à pessoa: mas isso está parecendo uma macumba gospel, porque você está fazendo um ritual obrigando a divindade a atender. Isso eu falei durante o sermão e causou um mal-estar em algumas pessoas. A igreja depois entendeu e retornou para aquilo que é a própria Bíblia. No cristianismo, na verdade, nós somos servos. A ideia do cristianismo sempre foi essa, de um povo que vai Isso. servir ao Senhor e servir ao próximo, porque Deus escolheu ser amado no outro. Que daria ao Senhor por todos os benefícios que me tem dado? É a pergunta que Davi faz e que eu me faço Isso. também. Eu não posso comprar uma camisa nova para Deus porque não convém, eu não sei quanto que ele usa, né? Eu É. não posso dar nada a ele porque tudo a ele pertence. Então eu posso amar Isso. a Deus no outro. A felicidade no outro. Seria essa a nossa próxima passagem aí para a gente É. estudar, dado que o Sermão do Monte É. representa muito bem isso. Na comunhão com Deus, né, a ideia é do tameion. Entra no teu tameion, entra nesse espaço bagunçado da alma, que é traduzido para quarto. Eu presumo que o texto está dizendo, o texto não está falando de um quarto, a geografia da casa. O tameion era um espaço subterrâneo em cada casa, que era um espaço muito bagunçado, o espaço dos cacarecos, dos bregueços, né? Então Jesus diz assim: entra nesse espaço da sua interioridade, porque Deus já habita nele. Especialmente os filhos e filhas de Deus, que o Espírito Santo habita. Então entra no tameion, porque faz tempo que Deus está aí. Você é que nunca mais entrou na interioridade. Então entra no teu tameion e, fechada a porta, fala ao Pai que está em secreto, porque o Pai que está em secreto já conhece você e ele já recompensa, ele já sabe quem é você. Então a pessoa, nesse espaço de oração, não entra para dizer nada para Deus, porque Deus já sabe. Quem não sabe é a gente. Aí a pessoa não faz, vou falar com Deus, vou confessar o meu pecado. Quando você confessa, besteira, meu filho, eu já sabia dessa besteira, eu já sabia que você ia fazer antes de você fazer. Então entra no teu tameion para a gente aprofundar a intimidade. Então uma das coisas bonitas no Sermão do Monte é: tenha intimidade com Deus, sem medo, sem receio, porque Deus já conhece você. Nós é que conhecemos pouco sobre Deus e conhecemos pouco sobre nós. Quando alguém conhece mais sobre Deus e sobre si mesmo, vai se amar muito mais. Então não vai ter aquela condição, por exemplo, se você sem motivo se ira contra o irmão. Se alguém sem motivo se ira contra o irmão, o problema não é o irmão, é a interioridade dele. Se Uhum. alguém sem motivo se irou contra o irmão, Jesus disse que ele é digno de julgamento. Por que ele é digno de julgamento? Porque ele está matando o irmão? Não, porque ele está se matando.
Porque se alguém sem motivo se ira contra a pessoa, já banalizou a vida dentro de si. Então o crime dele não é com o irmão, é consigo. Então, relação com Deus no tameiô, no espaço íntimo, reencontrar a vida e o coração para se restaurar. E aí, quando o irmão tem contra mim alguma coisa, é diferente. Então, vai ao irmão. Porque melhor do que a liturgia da oferta é a liturgia da reconciliação e a liturgia do amor. Melhor do que a liturgia da Eucaristia ou da ceia, como queira chamar, melhor do que isso é você ter amizade e amor com seu irmão. Reconcilia-se com o irmão. Né? Com o cidadão comum, se tem algum entreveiro, alguma questão econômica, algum problema de dinheiro, compra de terreno, teve um conflito, negocia com ele no caminho antes que isso vá para a mão do juiz e você pague até o último centavo. Então, negocia com o irmão. Né? Então, se é com perverso, aí é cautela. Se ele manda você andar 1 milha, vai com ele 2. Se ele pede a túnica, entrega também a capa. E aí você é feliz não porque você tratou o perverso assim. Você é feliz porque provavelmente, lidando dessa maneira, a sua vida vai ser mais preservada porque você é mais importante do que os seus bens. Então, com o Amém. perverso, cautela. Se ele pede a moto, entrega também o capacete. Se ele pede o carro... Então, e com os opositores inimigos, intercessão. Por que intercessão? Para que a gente fique parecido com o Pai Celestial que faz nascer o sol e a chuva sobre os maus e os bens. Os maus e os ruins. Os maus e os bons, desculpa, os maus e os bons. Né? Então, bem, é isso aí. Pastor, a gente agradece de coração mesmo a sua palavra, mas vai ficar gravado, a gente vai multiplicar essa live, esse conhecimento. Foi maravilhoso. Então, o senhor fique à vontade para as considerações finais, e a gente já vai marcar, depois o Renan, o Rafael entra em contato com o senhor e já marca para a gente conversar de novo sobre a oração. Que orar é bom, e eu gostaria muito que de fato tivéssemos uma vida de oração, como disse Paulo, orar sem cessar. Então fique à vontade para as considerações, desde já agradeço de coração, tá? Meu querido Elífio, primeiro agradecer por você ter me convidado, por poder participar desse momento e dar a chance da gente socializar a beleza do Evangelho, né? Agradecer por essa maneira tão graciosa como você foi conduzindo, né? Fico muito feliz com isso. E pedir para Deus continuar abençoando a sua vida, Amém. a sua vocação, que você de tal maneira esteja transpirando e respirando a vida de Jesus, que todas as pessoas no seu entorno sejam abençoadas pela sua vida e pelo seu ministério. Amém, pastor. E aí um beijão para você, um grande abraço, um beijão para todo mundo, para todas as pessoas que estão aí com a gente. Um grande abraço para todos e todas. E fiquem todos sob a bênção e a proteção do Jesus de Nazaré. E aí tu me desculpa porque eu pensava que era live. Como eu pensei que era Tranquilo, live, pastor. aí eu fui e marquei. Eu coloquei 19h30 até que a live termina com 1 hora. Aí eu pensava que era live, fui e marquei um outro compromisso, que é uma aula virtual do pessoal anglicano que vai acontecer agora à noite. Eu vou ter Beleza, pastor. Fique à vontade, tá? Logo, logo a gente vai estar junto aqui para sair. O senhor vem cá para o senhor comer. Não sei o que o senhor come, mas chegar lá em casa vai ter alguma coisa para o senhor comer. Para a gente estar junto aqui, conversando e batendo papo. Para honra e glória de Jesus. Deus abençoe o senhor, sua família e todos aí, tá bom? Tchau. Um pedacinho de tapioca, dormir no banco de uma praça e qualquer coisa dessa natureza tá bom demais. Fica tranquilo que não tem complicação. Jesus, que é Jesus, não tinha onde reclinar a cabeça, imagina um servo de Jesus. Verdade, pastor. Verdade. Valeu, então tá bom, querido. pastor. Um grande abraço, um beijão. Um abraço. Valeu, tá, tchau. Deus te abençoe, tá, tchau. Amém, querido, amém. Bem, irmãos, a gente encerrou a transmissão com o pastor. Para mim foi muito boa. Espero que tenha sido maravilhosa, porque para mim foi fantástico. Eu tenho um carinho, uma admiração muito grande pelo pastor Carlinhos. Ele é uma das referências do mundo evangélico, tá? Esses pregadores que a gente conhece aí, famosos, que escrevem livros, que estão sempre na TV, bebe na fonte dele. Ele é inspiração aí para muita gente. Para mim foi um prazer sem igual. Vamos marcar já uma próxima, deixar aí por conta de Renan e Rafael, para falar sobre oração. E a gente está aprendendo ainda, e qualquer sugestão você manda para a gente vai vendo como é que a gente se adapta a tudo isso. E no próximo, se você quiser fazer alguma pergunta também, você manda antecipado ou vai mandando aí, que o Rafael vai aprendendo, vai vendo como é que faz, e a gente vai ganhando experiência em tudo isso. Que Deus abençoe vocês, foi muito bom. Multiplica aí, vai ficar gravado, né? Encaminha esse vídeo, essa live aí para algumas pessoas, para que possamos aprender um pouco mais para a honra e glória de Jesus Cristo. Abraços, que Deus os abençoe em Cristo Jesus. Tinha mais umas 3 perguntas para fazer para ele, mas vai ficar para a próxima aí. Se você tiver alguma pergunta para fazer sobre felicidade, quiser fazer aqui o Rafael vai ler e passa para mim aí agora.
Alguém fez pergunta, alguma coisa aí, Rafael? Na próxima, segundo o Renan aqui, vai ter perguntas aí. Vai interagir. A gente vai ver se marca pelo menos umas 2 horas, viu? Eu já o ouvi durante 3 horas num congresso. 3 horas. Ninguém saiu. Ele tem uma sabedoria sem igual. Muito bom, né? Eu tô vendo aqui que gostaram da definição que somos cocô de minhocas. É verdade, tá? É o texto que fala. Então a mesma definição que está lá para humus é a definição para humilde e para humanos. Somos pó e ao pó retornaremos. Só é feliz quem é humilde de fato. Ser feliz é simples, difícil? É ser simples. Por isso que a gente está aprendendo com Jesus Cristo de Nazaré. Eu ia brincar com ele, Renan, com respeito aos ternos dele. Mesmo depois da reforma da Previdência, depois de 35 anos pode aposentar, né? Já tem um tem 35, outro tem 40. Aí não vai dar certo não, né? Não vai dar certo. Bom, estou perguntando se já marcamos o próximo. O Renan vai entrar em contato com ele já deixou aberto, né? A gente pode marcar e aí ver se a gente consegue pelo menos 2 horas para falar sobre oração. Ele sugeriu também um outro assunto. Vamos ver como é que vai ser para a próxima live, para o nosso próximo bate-papo aqui. Bom, Gilvan Rocha, Gilvan, gente boa, alimentação espiritual de primeira qualidade. Parabéns aos pastores e organizadores. Valeu, Gilvan, você está fazendo falta aqui, viu? Vinícius Laurentino, genro de Juvenal. Ah, tá certo. Vamos agendar aqui já. Débora Lacerda, já marca a próxima. Débora quem manda aqui, a gestora, né? Tem que ver com ela aí. Se Débora autorizar, a gente marca. Se Débora não autorizar, aí não marca. Vamos ver, Rafael aqui já disse que está marcado. Então, beleza, vamos fazendo aí para a honra e glória de Jesus Cristo, nosso Senhor. E só lembrando, né, amanhã nosso culto, às 19h30, assista no horário, é bom que a gente vai conversando, interagindo lá, vai vendo direitinho o que precisa ser visto. Muito bom, a mensagem foi gravada hoje, a gente está se esforçando para crescer, para melhorar, principalmente o som. Então a gente vai crescendo aí. Mara, já deixa marcada a próxima, vamos deixar, Mara, e cobra de Renan e de Rafael aí, que eles que são os meus assessores para assuntos midiáticos, tá? Eu estou contratando assessores aqui, se quiser também mandar o currículo, é de graça, né? Nada, não pago nada, vocês cobrem de Jesus para lá. Então a gente vai fazendo tudo para a honra e glória de Jesus Cristo, nosso Senhor. Tarefa de casa aí, lê o Sermão do Monte. Vá ler o Sermão do Monte, percebam como Jesus vai tratando, trabalhando tudo isso, que é muito bom. Vamos orar para a gente encerrar? Parece que ninguém tem nenhuma pergunta. Se não tiver, a gente passa para a próxima vez. Mas se quiser perguntar, fique à vontade, a gente vai orar. Pai, nós te agradecemos porque estamos reunidos em Teu nome, mesmo separados, mas estamos juntos, porque o Teu Santo Espírito assim faz. Derrama a Tua graça em nossos corações, para que possamos viver em paz, viver de acordo com a Tua palavra, para a Tua honra e para a Tua glória. Abençoa o pastor Carlos Queiroz, que tão gentilmente nos abençoa nessa noite. Recompensa o Teu servo para a Tua honra e para a Tua glória. Também te agradecemos, Senhor Deus, pela interação que tivemos aqui através do ambiente virtual, mas que tudo seja para a Tua honra e para a Tua glória. Abençoa-nos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus.